senhor Alexandre Marques. Em primeiro lugar, nós precisamos sempre resgatar, independente dos discursos e das falas, às vezes eloquentes, às vezes tentando desviar o foco, falas diversionistas que a gente tem ouvido aqui nessa CPI, mas é preciso que nós coloquemos claramente qual foi a forma e o mecanismo de atuação do presidente Jair Messias Bolsonaro, amparado pelo seu gabinete paralelo. Ele agiu adotando duas medidas, basicamente duas medidas. A primeira, uma medida que foi promover a ampliação ao máximo do contágio. Tem uma fala dele, quando ele vai inaugurar um hospital em Águas Lindas, que ele diz ao governador de Goiás: precisamos apressar a contaminação do maior número de pessoas ou de todo mundo, porque ele apostava que, através do contágio de todos os brasileiros, se adquiria a imunidade coletiva ou a imunidade de rebanho. E isso foi propagado, isso foi defendido pelo dono do Madeiro, foi defendido pelo Carlos Wizard, foi defendido pelo Osmar Terra, foi defendido pela Maia Pinheiro, foi defendido pelo staff do governo, foi defendido pelo ministro da Economia, o ministro Paulo Guedes, foi defendido pelo staff, pelo núcleo central do governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. E defendido por ele em várias ocasiões. O próprio presidente defendeu isso. A segunda medida, senhor presidente, que nos leva a esta marca de 569.581 mortos, marca oficial, foi promover um tal de tratamento precoce com cloroquina e ivermectina. Ambas as substâncias sem nenhuma ação contra o vírus e sem nenhuma ação comprovada no tratamento da doença. Mas ele propagou, divulgou, promoveu para o Brasil inteiro, prescreveu para a ministra da Agricultura, e ainda pergunta para ela: quem é o seu médico? Bolsonaro. Prescreveu. Então, ele promoveu e ele praticou o crime de propagação da epidemia, ele cometeu o crime de charlatanismo, de curandeirismo, ele cometeu vários crimes que espero constem de relatório que será apresentado por essa CPI. Mas a gente precisa, e eu recebi, presidente, eu peço com toda... Eu queria mostrar uma cena forte. Uma cena... Fique à vontade, Vossa Excelência. Por favor, uma cena de um seguidor que ficou 25 dias internado num hospital e ele pede para a gente mostrar a história dele. E veja no que ele acreditou. Aí está Ileno, foi internado no hospital em Sergipe, e eu não consigo ler, alguém consegue ler para mim ali? O que está? Olha como fiquei, porque segui o tal tratamento precoce. Vacinas salvam. Agora mostre a outra etapa. Aumenta aí, por favor, para conseguir ler. Agora volte. Eu acreditei nesse gabinete paralelo, que enriqueceu laboratórios, e fui parar na UTI por 25 dias, sendo 16 dias entubado, e depois da alta ainda convivo com inúmeras sequelas. Por isso apoio a CPI da Covid contra esses canalhas que enriqueceram a custo de mortes e sequelas. Isso foi mandado para mim por Ileno, um morador da cidade de Nossa Senhora do Socorro, mandou para as minhas redes sociais.
E vejam só, essa é uma triste situação que se repetiu com milhares de famílias no Brasil. Eu tenho uma amiga, a Paula, cujo pai era eleitor do Bolsonaro e ficou tomando tratamento precoce. Qual foi o fim dele? A morte. Então, o Bolsonaro apresentou duas estratégias. Uma, ampliar o contágio, que é criminoso. 2, defender tratamentos sem eficácia. Eu estava lendo ontem sobre a criação de um antirretroviral. E o Brasil é pioneiro, graças ao laboratório de Lu Synchrotron, em Campinas, e já descobriram que a fórmula para ter um tratamento antirretroviral é preciso quebrar duas proteínas ligadas que fazem a multiplicação do vírus dentro da célula. E o desenvolvimento de um medicamento com essas características vai levar algum tempo. Portanto, não é um vermífugo, não é um medicamento que é utilizado para tratamento de doenças de outra natureza ou até doenças crônicas que vai matar o vírus. Portanto, o presidente, ele defendeu o uso dessas substâncias, mesmo sabendo que não tinha eficácia. E aí, o que é que ele faz? Qual é a estratégia do presidente para se livrar de parte dessas mortes? E a gente sabe, e eu aqui como sanitarista, como médico, e nós que trabalhamos na saúde pública, senhor Alexandre, que no caso de óbito, para o gestor, quanto mais óbitos, mais em desgraça ele cai. Um governador, quanto mais óbitos ele tem que divulgar, mais em desgraça ele cai. Então, a regra é ao contrário. É não notificar tudo, porque nem tudo que acontece do ponto de vista sanitário é possível ser capturado. Então, os cientistas calculam que 12% de óbitos, tem 12% de óbitos a mais do que o que nós estamos vendo oficialmente. Então, hoje, em números de hoje, nós teríamos em torno de 637 mil óbitos por Covid. Essa é a estimativa, considerando os 12% de subnotificação que ocorre. Então, quando a gente fala 569.581 óbitos, a gente está falando daquilo que foi notificado. Mas os cientistas que negaram, os mesmos que disseram que a cloroquina não funcionava, os mesmos que disseram que a ivermectina não funcionaria, os mesmos que disseram que tinham que adotar medidas de isolamento, de não farmacológicas para reduzir a expansão da pandemia, tinha que fazer isolamento social, usar máscara, lavar a mão com álcool em gel, investir e comprar vacina, que esse governo negligenciou e só foi comprar vacina depois que passou a identificar como um negócio. Na emergência sanitária, podia tudo. E que a gente recebeu aqui uma testemunha que não intermediou só a compra de uma vacina, mas tentou intermediar várias vacinas, e a gente precisa mostrar isso para a sociedade. Então, diante desse quadro de um governo que negou a ciência e que a ciência estava certa, eu estou dizendo e afirmando que a ciência está certa, sim, ao dizer que tem uma subnotificação de pelo menos 12% de óbitos, e o número real de óbitos já ultrapassa os 600 mil mortos no Brasil. É uma triste marca. Agora, pior é o presidente da República pegar um documento que eu não posso mostrar porque ele é sigiloso, que, segundo consta de sua lavra,
que recebeu com vazios. Por exemplo, considerando-se agora a menor variação anual antes da pandemia era de 4,1% de 2016 para 2017, aí vírgula, aí não tem nada escrito. Aí, no documento que é apresentado, aí quase 140 mil óbitos, depois da vírgula. Não é isso? Não é aqui? Isso. Quase 140 mil. Aplicando-se a esta variação no número de óbitos registrados em 2019, teríamos em 2020 quase 140 mil óbitos a menos. Isso foi inserido, porque isso não está no documento que Vossa Senhoria apresentou, que eu tenho cópia na minha mão, que é um documento sigiloso. Portanto, foi encaminhado um documento com partes em vazio para ser preenchido com o que se chama e para se construir o que se chama de narrativa. Porque este documento, senador Exalci, era uma forma de criar uma narrativa diversionista da opinião pública, de que se estava super notificando como se alguém quisesse ver mais morto do que já tinha diante de uma pandemia tão massacrante para o povo brasileiro. E era isso que se pretendia construir uma narrativa, mais uma lorota do governo Jair Messias Bolsonaro e suas narrativas. Lembra do caso do Adriano da Nóbrega, quando foi morto em Salvador? Eles contrataram, lembra disso, senador Humberto Costa? Contrataram um legista. Para quê? Para criar uma narrativa, para criar uma história. História no passado, história com essa antigamente, era uma história mentirosa, era uma fábula e não uma constatação em cima de fatos objetivos. E o que a gente está vendo aqui são lorotas, histórias, para tentar esconder um crime cometido pela maior autoridade deste país, que é o presidente da República, que apostou no contágio em massa, que apostou no tratamento precoce que enganou as pessoas e que levou as pessoas a se contaminarem em massa, e a morte de mais de 600 mil brasileiros, conforme a academia tem mostrado, que é subnotificado os 569 mil óbitos que a gente tem neste momento. E este documento e o seu depoimento, este documento que eu tenho aqui, que eu não posso mostrar porque ele é sigiloso, ele vem partido, e aí, no documento que é divulgado depois, vem a sequência da narrativa, senador Randolfo Rodrigues. Ou seja, vem a história, para poder tentar confundir a opinião pública brasileira. Mas, como disse o Hileno, mostre a verdade, e a foto dele e ele não são inventados. É a pura verdade de milhares de brasileiros que se contaminaram acreditando que tinha proteção de drogas sem eficácia. Por isso, estamos diante de crimes que poderiam e deveriam ser enquadrados como crimes hediondos, porque são crimes contra a vida de milhões e milhões de brasileiros.